Fala pessoal, aqui é o professor René de Caldas e hoje eu vim falar para vocês como a gente usa a escala de repetições de reserva, tá? Para quem não conhece ainda, vou explicar um pouco o que que é e vou mostrar um estudo que utilizou num treinamento durante 12 semanas. Então a gente tem esse artigo aqui falando um pouco sobre a aplicação da repetição em reserva, explicando um pouco como que ela funciona e para que que ela serve, como que ela foi desenvolvida, enfim, todas as bases aí da aplicação dessa estratégia de treinamento, né? Foi um artigo desenvolvido por pesquisadores da Nova Zelândia e dos Estados Unidos. E aí vamos ver um pouco do que é essa repetição de reserva aí, né? Então, beleza. Imagina que a gente tem uma situação A em que um sujeito está fazendo aqui o supino e aí a carga para 10 repetições máximas é 100 quilos, tá? E aí a gente fez esse teste antes e determinou que a carga dele para 10 repetições máximas é 100 quilos. E aí a gente colocou uma carga de 70 quilos para ele, ou seja, um pouco menos do que o 10 RM dele. Então a gente espera que ele faça mais repetições. E aí a gente pediu para ele fazer apenas 10 repetições, ou seja, a gente ficou com aproximadamente aí 4 repetições de reserva. Então a escala, ela tem uma gradação que vai de acordo com o número de repetições que ainda faltam para você chegar no seu número de repetições máximas com aquela determinada carga. Ou seja, se você bota 70 quilos, mas a sua carga máxima é 100 quilos para 10 repetições, obviamente que se você fizer apenas 10 repetições, vai ficar alguma repetição na reserva aí, certo? Por isso o nome. Ou seja, você tem 4 repetições que você poderia executar, mas você optou por não executar. E aí por que isso, né? Para fazer um treino com menor intensidade. Você não precisa necessariamente sempre treinar no máximo. E aí a gente tem uma situação B, ó. O mesmo sujeito, a mesma carga estimada de 10 RM e a mesma carga total. Só que dessa vez ele fez 13 repetições. Então a intensidade ela já aumentou, ó, já veio aqui para o 9. Ou seja, ele só poderia executar uma repetição a mais. E esse é um exemplo hipotético, tá? Mas você pode fazer isso na prática com o seu aluno, né? Você pode apresentar a escala para ele, explicar qual a proposição dela e colocar na prática. E aí a gente tem esse estudo que foi feito por pesquisadores lá da Inglaterra, que eles usaram o treinamento autorregulado, né? Ou seja, a partir das repetições em reserva, a pessoa que dizia quantas repetições em reserva ela teria para aquela determinada carga, e aí ela poderia aumentar ou diminuir a carga de acordo com as instruções dos pesquisadores. Vamos entender um pouco melhor como é que foi feito. Então a gente tinha dois grupos, o grupo de carga fixa, que treinava de acordo com a faixa de repetições, colocava um determinado percentual de um RM, que foi especificado, né, no estudo, a gente tem uma tabela mostrando isso, e um outro grupo que foi autorregulado. Então o pesquisador dizia, olha, você tem que fazer um número de repetições com determinada carga que ainda sobrem 3 repetições que seriam aquelas repetições de reserva. Então você vai ficar aqui na intensidade 7, por exemplo, no treino de hoje. E aí, a cada treino, ele ia dando instruções diferentes, que a gente vai ver agora. Então, tá aqui a descrição das fases de treino, né? Fase um, fase 2 e fase 3. E aí, cada fase durava 4 semanas, com um aumento progressivo da intensidade. Então, por exemplo, ó, o grupo que treinou com carga fixa recebia a instrução de treinar com 65% da sua carga máxima. Então, isso era fixo, isso não poderia ser modificado. Já o grupo autorregulado, ele ia escolher uma carga que ficasse em 4 repetições de reserva. Ou seja, ele poderia aumentar ou diminuir dependendo do dia de treinamento, né? E aí, assim foi feito em todas as semanas, tá? Essa aqui foi a primeira semana, essa daqui foi a segunda e essa daqui foi a terceira. E aqui embaixo a gente tem o volume total de treino que foi o mesmo para os dois grupos. Então, na primeira fase, eles treinavam 3 séries de 10 repetições. Na segunda fase, 4 séries de 5 repetições. E na terceira fase, 3 séries de 3 repetições. E aí, logicamente, que a carga ia aumentando. A intensidade de treino ia aumentando, porque o número de repetições está diminuindo, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Então, aqui a intensidade relativa à carga inicial de um RM, que é feita aqui antes da primeira semana de treino, né?
A intensidade que o grupo autorregulado treinou, ao longo das semanas, ela veio se tornando maior. Ou seja, quem estava no grupo autorregulado, a autorregulação fez com que eles escolhessem cargas mais intensas quando comparado ao grupo de carga fixa, que não tinha a opção de escolher a carga, né? Ele simplesmente fazia baseado na carga inicial de um RM dele. E aí, o que que a gente imagina? O que que os autores disseram pra gente? Por que que aconteceu isso, né? Então imagina, você está treinando e aí na primeira semana a sua carga de um RM é uma. Só que ao longo das semanas ela vai aumentando. Então, o grupo autorregulado, ele consegue perceber essas mudanças de carga e como ele pode fazer a escolha de aumentar ou diminuir a carga, então ele consequentemente vai aumentar, porque a possibilidade de levantar aquele peso ficou maior. E aí ele vai escolher um peso maior para manter as instruções que foram dadas para ele, né? Então, aumentam o RM e aí ele consegue fazer mais repetições. Então, se ele consegue fazer mais, ele vai aumentar a carga para conseguir fazer o número X que foi determinado lá para ele. E aí assim sucessivamente ao longo das semanas, até chegar na última semana de treino. Então, ó, a gente vê que a partir da quinta semana aqui, os grupos começam a se diferenciar. E aí o grupo autorregulado está treinando na intensidade maior e o grupo de carga fixa não pode escolher, então está treinando na carga fixa, sempre comparado à carga inicial de um RM. Então a gente tem que lembrar, eles treinaram 12 semanas, mas sempre comparando com a primeira avaliação, né? Então eles têm um momento pré, mas não estão contando com os incrementos que acontecem ao longo do tempo. E aí, logicamente, você treina com intensidade maior, a sua PSE também é maior. Então, aqui na linha cinza, o grupo autorregulado, sempre com a resposta perceptual um pouco maior, quando comparado ao grupo de carga fixa. E aqui, na última semana, eles até se aproximaram mais um pouco, né? Eles ficaram mais distantes aqui entre a nona e a segunda semana. Ficaram com respostas um pouquinho mais diferentes. Beleza? E o que foi de resultado que eles conseguiram? O grupo autorregulado, ele aumentou 11% a força máxima no agachamento com a barra nas costas e 10% a força máxima no agachamento com a barra pela frente. Enquanto o grupo de carga fixa aumentou 8% com a barra nas costas e 6,9% com a barra pela frente. Então os dois grupos deram certo, só que parece que o grupo autorregulado deu um pouquinho mais de resultado, né? Também treinando numa intensidade maior. Beleza? E aí, como toda vida, né, eu trago alguma coisa relativa à região norte ou nordeste e hoje eu trago uma banda que chama Academia da Berlinda. São 7 caras lá de Pernambuco, mais especificamente de Olinda. E eles fazem um som muito bacana, é um som muito ritmado. Eu conheci eles em 2018, eles abriram um show do Baiana System em Fortaleza. E desde lá eu virei fã. Então recomendo aí que vocês escutem. Os caras são muito bons. O Instagram deles é Academia da Berlinda, né? Você coloca aí e consegue achar. E eles estão no Deezer, estão no Spotify, estão no YouTube. Então bota aí em alguma dessas mídias e vai lá ouvir que vale a pena. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez e até mais.